O crescer na fé inclui exatamente passar por essa experiência de Jesus, a experiência da morte e da ressurreição. Suportar os nossos pecados no seu corpo, no madeiro da cruz, expressa o absoluto amor de Deus por nós, o absoluto amor predileto pela humanidade. A morte de Jesus é o sacrifício único e definitivo por você e por mim, pela humanidade inteira. Que Deus hoje nos faça ter essa experiência, de que a morte de Cristo é ao mesmo tempo o sacrifício pascal que realiza a redenção definitiva da humanidade inteira, inclusive a minha redenção, a sua redenção, por meio exatamente da decisão de Jesus fazer a vontade do Pai, como o Cordeiro que tirou o pecado do mundo e o sacrifício da nova aliança que restabelece a comunhão entre Deus e a humanidade. Assim, Jesus, ao aceitar morrer na cruz, ele reconcilia com o Pai pelo sangue derramado pela multidão para a remissão dos pecados de toda a humanidade com o Pai. E nessa unidade em que Jesus nos anuncia como fazer a vontade do Pai, essa unidade possa ser alcançada por nós. Então esse sacrifício de Jesus, que é um sacrifício único, leva à perfeição e ultrapassa todos os sacrifícios do Antigo Testamento. E antes de mais nada, é um dom do próprio Deus Pai. É o Pai que entrega o seu Filho para nos reconciliar consigo. É o Pai que se oferece a nós. E ao mesmo tempo é a oblação do Filho de Deus, feito homem, que livremente e por amor, ele vai oferecer a sua vida ao Pai pelo Espírito Santo. Para quê? Para reparar a minha desobediência, para reparar o meu pecado, e ele seja o pecado que eu faço quando eu nego obedecer a Deus, ou quando eu faço algo que fere a minha dignidade, fere a dignidade dos irmãos. Então, esse sacrifício de Cristo, ele é algo que a igreja nos oferece a cada dia. E a cada dia, esse sacrifício ofertado na Eucaristia é para reparar a desobediência da humanidade inteira. Que Deus nos dê essa graça, de quando participarmos da Eucaristia, termos essa consciência clara, de que ali é Jesus que está se dando a mim, por mim e por você, e por toda a humanidade, Quando Jesus substitui a nossa desobediência pela sua obediência, como fala na carta aos Romanos, lá no capítulo 5, versículo 19, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, pela obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Então, é pela obediência até a morte que Jesus realizou essa ação substitutiva do servo sofredor, que oferece a sua vida como sacrifício de expiação, ao carregar com o pecado das multidões, que justifica carregando ele próprio com as suas faltas, as faltas da humanidade inteira. Jesus reparou as nossas faltas e Jesus satisfez ao Pai pelos nossos pecados, dando-se por nós, entregando-se por nós, morrendo por mim e por você. Jesus restabelece essa unidade que a humanidade perdera pelo pecado original e também pelo pecado pessoal. Quando eu cometo um pecado mortal, eu estou rompendo a unidade com Deus. E essa ruptura da unidade, que é própria da presença do diabo, que é aquele que divide, aquele que separa, aquele que destrói, Como a palavra mesmo vai dizer, aquele que vem para roubar, dividir e matar, Aquele que é próprio, que tem em si a divisão, é próprio do diabo,
dividir. E Jesus, na cruz, ele restabelece essa unidade. Na cruz, Jesus alcança o ápice do seu sacrifício. Mas veja que Jesus não nos salvou somente morrendo na cruz. Toda a vida de Jesus é salvífica, toda a vida de Jesus é salvadora, né? Da encarnação à ressurreição. Então, é o amor até o fim, né? Esse amor até o fim, no sentido de totalidade, que se confere ao sacrifício de Cristo esse valor de redenção, esse valor de reparação, esse valor de expiação e de satisfação. Jesus conheceu-nos e amou-nos por todos no oferecimento da sua vida. O amor de Cristo nos pressiona ao pensarmos que um só morreu por todos e que todos, portanto, morreram. Em Cristo, nós, pelo batismo, fomos sepultados com Ele. Nenhum homem, ainda que fosse o mais santo, estava em condições de tornar sobre si os pecados de todos os homens e de se oferecer em sacrifício por todos. A existência em Cristo Jesus, da pessoa divina, do Filho, ultrapassa e ao mesmo tempo abrange todas as pessoas humanas. E assim o constitui como cabeça dessa nova humanidade. E aí, né, que torna possível o seu sacrifício redentor por todos. Jesus, ao assumir a nossa natureza, ele traz sobre si todas as consequências dos nossos pecados. As consequências da divisão, da morte, as consequências da perversidade que o inimigo plantou no coração do homem. Então, se Deus em Cristo nos amou, a forma desse amor foi ao extremo, foi até a morte, e a morte de cruz, uma morte perversa, violenta, uma morte que causa horror, né? E esse é vamos dizer assim, o peso do meu pecado. Essa é a consequência dos meus pecados. Que Deus então hoje nos dê essa graça, né? De tomar consciência do que o pecado faz conosco, né? Vamos lembrar que Jesus, na sua paixão no madeiro da cruz, ele recupera para nós a justificação. Ele nos mereceu essa justificação. O próprio Concílio de Trento, sublinhando o caráter único do sacrifício de Cristo como fonte de salvação eterna, vai nos lembrar isso, né? O concílio vai nos lembrar que essa paixão no madeiro da cruz, Jesus restaura em nós a unidade com o Pai, abre os céus, abre o paraíso que havia sido fechado pela desobediência de Adão e Eva. Agora o Senhor vem trazer para nós exatamente o caminho da unidade com o Pai, no Filho, pelo Espírito Santo. Então, vamos recordar isso, guardar isso, né? A igreja, quando venera a cruz cantando, ó cruz gloriosa, ó cruz, ave, ó cruz, esperança única. É claro que não se trata do madeiro enquanto madeira, mas sim trata do mistério da entrega absoluta, amorosa, definitiva do próprio Jesus por nós. Que o Espírito Santo nos ilumine para acolher esse mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus em nosso favor.